Pablo Picasso. Vamos aqui contar todo o restante da sua vida. Antes disso, deixe o seu like, comente, compartilhe. O canal agradece. E a pergunta vai: Pablo Picasso hoje seria desconsiderado como artista por ser um boy lixo? Olá, amigos e amigas do canal Sua Opinião Conta, tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje de forma diferente, o canal vai mudar e vai mudar para melhor. Nós vamos contar toda a história de Pablo Picasso hoje, o que está faltando. Vamos partir para a fase rosa. O que foi a fase rosa? Pablo Picasso estava feliz, estava com Fernando Olivier, e você vai observar que as cores são leves, tem muito rosa, né? E ele pinta muito tema circense, ele pinta muito tema de acrobatas, e enfim, ele está feliz. E ele diz que essa época foi a chamada resposta de Deus, porque de tanto ele pintar, a situação financeira dele começa a melhorar. E vai dar uma baita melhorada, diga-se de passagem, até o final da vida dele, né? E ele estava lá pintando, ele morava com a Fernanda Olivier ainda no Bateau Lavoie, e um belo dia, iam muitas pessoas nesse ateliê dele, até que um belo dia chega uma jornalista americana, que eu já citei em outro vídeo, chamada Gertrude Stein, que olhou as pinturas muito séria e disse: gostei, eu queria que você pintasse meu retrato, mas de uma outra forma, de uma forma diferenciada. E ele o faz. Baseado no que ele havia visto, que ele havia visitado uma exposição sobre peças africanas, ele começa a ter ideias. E ele leva um ano para fazer o retrato da Gertrude Stein, que se tornaria a patronesse dele. Esse quadro da Gertrude, eu acho que foi a verdadeira libertação financeira dele. A partir desse momento, ele começa a se inspirar nas máscaras afro, né? E pinta as Mademoiselles d'Avignon. Se vocês observarem, tem uma coisinha mais. Além das máscaras africanas, os rostos delas, vocês estão vendo, tem um aspecto de máscara africana, que muito encantou a Pablo Picasso, e eu digo aí que foi a primeira assinatura do trabalho dele. E também o início da modernidade, do modernismo. E esse quadro tem um toque de um pintor que ele gostava muito e que ele teve contato, gente, ele teve contato com Cézanne. Então, ele começa a misturar os dois jeitos e achou o seu próprio estilo. E ele conhece o Braque, que é um pintor francês. Ele fazia várias coisas, mas ele era principalmente pintor e se faz muito amigo de Picasso, que isso se tornaria até o final da vida dele. Picasso era muito amigo dos amigos dele. Ele se recolhia para as suas pinturas, mas à noite ele gostava da vida social com os seus amigos. Ele trocava ideias, isso foi até o fim, com os poetas, intelectuais, críticos, enfim, com todo mundo. E ele vai fazendo exposições nesse tempo e a vida dele começa a melhorar e ele e Fernando Olivier se mudam para Clichy. Começa o cubismo nesse momento juntamente com Braque. Os dois são considerados pais do cubismo. O cubismo é chamado assim porque ele desconstrói geometrizando a pintura. O cubismo analítico, que é dividido entre cubismo analítico e cubismo sintético. Nós vamos falar do analítico. O analítico você pode ver nesse
quadro da cabeça de Fernand Olivier, de 1909. Ele vai ficar 7 anos com Fernando Olivier. E do Daniel Kahnweiler, eu não consigo falar esse nome, vamos lá. Kahnweiler, ok? De 1910. Esse Daniel, ele era um crítico de arte que gostou muito dele, porque se dependesse do Apollinaire, que era amigo dele, e criador do surrealismo, ele estava lascado, porque o Apollinaire falou, meu Deus, ele estava com outro crítico de arte, quando essas obras foram expostas, o cara teve a cara de pau de falar assim, olha, eu acho que você devia fazer caricaturas. Imagina se o Picasso tivesse se rendido aí a essa opinião. Às vezes, uma crítica, você ouve, ela é positiva, você muda, você não concorda. E eu acho que a autoestima do Picasso era altíssima, vamos falar a verdade, né? Ele gostava muito do que ele fazia e ele acreditava no que ele fazia. Vamos avançando, o que acontece? O primeiro fim de um romance. A Fernanda Olivier vai embora, quer mais saber dele. E aí, nesse vai e vem, eles tinham se mudado, e uma característica, tá? Até o final da vida, os ateliês de Picasso vão parecer ateliês de acumuladores. É como eu chamo de bric-a-brac. Tem pedaços de cerâmica, tem máscaras africanas, tem referências. Ele faz muitas esculturas com materiais reaproveitáveis, como essa que eu vou mostrar agora, que é uma cabra, na realidade. Porque aí depois do cubismo, ele se une ao surrealismo. Mas nós vamos chegar lá, guarda essa informação. Essa cabra com um selim de bicicleta. Ele tem um olhar muito particular para as coisas. E para a época, isso era uma novidade, né? Tá bom. Aí ele conhece uma moça, ela se chamava Marcelle Humbert. Que a princípio ele se apaixona profundamente por ela, aí ele dá um nome para ela, que na realidade é Eva Goel. Por que Eva? Como é uma paixão, né, irresistível para Pablo Picasso, ele diz que ela é a mulher das mulheres. Observe o Majoli, em que ele eleva à quinta potência o cubismo analítico, ele desestrutura, então você vê alguns dedos, algumas partes do corpo de Eva Goel. Já o que caracteriza a fase cubismo sintético, ele é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos, decompondo a obra em partes. A gente vê o Cabeça de TT, inclusive ele usa muito a colagem. Ele ama muito Eva Goel e ele a chama de Majoli, que é minha linda. Ele faz nesse quadro aqui, que parece também ser uma Majoli, mas não é, que é o cachimbo, copo, as de paus, garrafa de bás, guitarra e dado. E escrito Majoli de 1914. Voltamos a encontrar nessa natureza morta cores vivas, pontilhados e os efeitos ilusórios do retrato da moça. Nessa época, o Picasso está super apaixonado, como eu falei, por Eva, e a canção da moda intitula-se Majoli. É uma música. Ele coloca, então, no quadro a partitura da música para cantar seu amor na pintura. Durante a fase cubista, ele pinta muitas naturezas mortas compostas dos objetos mais corriqueiros, especialmente aqueles que se veem
nas mesas do bistrô. Cartas de baralho, garrafas, cachimbos, naturalmente o violão, cuja forma evoca o corpo feminino. Mais uma vez, a sexualidade, o sensual e futuramente até o erotismo irão compor as obras de Pablo Picasso. Só que Eva, ela fica doente. E uma fatalidade vai acontecer. Ela está com tuberculose e vai ser internada. Da última internação, ela não sairia e viria a morrer em 1915. Durante a internação dela, mesmo com ela doente, ele vai visitar. Ele tem um caso com uma moça chamada Gabrielle Lespinasse. Ele fez uns estudos dela e aí... Infelizmente, a Eva morre em 1915. E aí ele chega para Gabriele e fala assim, que queria casar com ela. Ele levou o primeiro toco, ela não queria casar com ele e foi embora. Chega a Primeira Guerra Mundial. E com a Primeira Guerra Mundial vem a solidão. Porque sendo o Pablo espanhol, ele não é convocado para a guerra, mas sim os seus amigos. E o único que fica é o Marc Jacó. E ele ficou grande amigo do Apollinaire. E olha, e muitos amigos não voltam da guerra. Apollinaire volta ferido. O que é pior, em 18, ele morre da gripe espanhola. Vamos falar de 1917 a 1929. Ele é convidado para fazer uma cenografia e ele faz um fundo maravilhoso cenográfico de um espetáculo chamado Parade. Então, Pablo Picasso conhece uma das bailarinas do Le Parade, chamada Olga Koklova. Uma linda bailarina, só que de uma família tradicional. E aí que ele tem que casar com ela. Para ter algo com ela, ele tem que se casar com ela, porque a família não iria permitir. Gente, nós estamos falando de 1917. Até hoje nós temos um certo machismo. Imagine naquela época. As pinturas dele, vocês vão ver toda aqui na nossa história, são movidas por mulheres que tiveram grandes paixões por ele, mas que ele tinha também, ele se apaixonava. Acabou a paixão. Nada mais interessava a não ser guardar as pinturas dessas mulheres. Lembremos, naquela época, isso é normal. Ah, mas ele era mau caráter. Ah, mas ele era doente. Ah, ele era isso, ele era aquilo. Gente, eu não sei. Eu não posso dizer, né? Aqui nós estamos falando de um costume do século XX, que vamos falar a verdade. Tá meio beirando o 21, né? Temos vários casos aí, ao mundo afora. Nós vamos voltar a 1917, a família faz ele se casa. Antes disso tem lá a estreia do Parade que teve, ele fez inclusive os figurinos, né? E esse figurino que eu tô mostrando agora, por exemplo, muito legal, só que o público reage friamente. Mas, olha que engraçado, o Apollinaire foi um ano antes de falecer. Ele vai ao espetáculo. Como ninguém gostou, ele levanta e aplaude. O que puxou os aplausos? Ele puxou todo o teatro a aplaudir o Parade. E assim, a vida de Pablo Picasso, junto com a sua esposa, se torna uma vida burguesa. É 1921. E Pablo Picasso se muda para Fontainebleau e nasce o primeiro filho, um pouco antes, um pouco depois, chamado Paulo, o primeiro filho dele. E ele continua casado, uma linda mansão, uma linda casa, e ele continua casado com Olga, já ficando incomodado com a vida burguesa.
considerava burguesa, com uma mesma mulher, tendo que ser fiel, e a paixão já estava esfriando, apesar dele fazer várias pinturas de Olga, neoclassicista, e essa, por exemplo, que está aparecendo, ele deixa a pintura inacabada propositalmente. Nessa época foi o pós-guerra, né, 21, e eles estão procurando um pouco sair, se reorganizando. O neoclassicismo está se impondo ainda, mas eles estão procurando já sair disso, porque antes da Primeira Guerra, por isso voltamos agora em 14, nós temos todas aquela efervescência do dadaísmo, do fauvismo, do surrealismo, e aí que Pablo quer retomar um pouco disso tudo e do cubismo. Então ele está buscando, ele começa saindo aos poucos, ainda com retratos de Olga, retratando neoclassicamente, mas vai, e ele vai para o surrealismo. Ele nunca se considerou surrealista. Na realidade, depois do cubismo, ele não se encaixava em nenhuma escola, né, ou nenhum movimento, como se fala, ou nenhum período. Ele era ele, e assim ele se considerava. Para falar do surrealismo, para vocês terem ideia, ele estava começando a obter um respeito em 1925. Como surrealista, não, mas ele participa e ele é bem recebido. Ele vive uma vida aristocrática, ele era da alta, casado com Olga, ele se torna da aristocracia, e também morando em Fontainebleau, começando a ficar famoso. Então eles tinham uma vida bem abastada, e aquela fase de pobreza, aliás, essa fase de pobreza já começou a se dissipar mesmo lá com a Fernanda Olivier. Estava vivendo a sua vida, e em 28 ele faz o retrato do seu filho. E juntamente com um quadro que eu vou mostrar, que é a Natureza Morta Surrealista, ele mostra toda a versatilidade dele. Apesar dele estar vivendo muito bem, aristocraticamente, isso começa a incomodar ele muito. E ele também, nessa época, é acusado de mudar de estilo, e ele resolve dizer o seguinte, que eu achei muito interessante. Então ele disse uma frase: digo as coisas do jeito que sinto que elas devem ser ditas. As pessoas iam com muita crítica, ele afastava. Ele está misturando o cubismo com o neoclassicismo, com o surrealismo. Ele tem essa versatilidade. Nessa modelo que vocês podem ver de 1900, esse quadro de 1928. Aí ele estava muito infeliz, gente. Ele estava muito feliz. Aí ele conhece uma menina de 17 anos. Ele vai, olha, a maioria das pinturas dele e das obras, esculturas, pinturas, são de mulheres. Alguns dizem, eu já ouvi alguma coisa assim, dizendo que a energia dele vem da sexualidade, da sensualidade e da mulher. Ele não se apaixonava pelas mulheres, ou nunca amou uma mulher. Ele amava a pintura dele. De novo, nós estamos falando de homens do começo do século XX. Isso era muito normal. Mais do que, mas muito mais do que podemos achar. E aí ele conhece a Marie-Thérèse Walter em 1927, ela tinha só 17 anos, e ele quis se separar de Olga. Ela disse: eu nunca darei o divórcio para você. Ele não tem problema, ele vai embora, né? E continua tendo lá o caso com Marie-Thérèse, e tem a filha dele, a segunda filha, a Maia, em 1935. E ele retrata
podem observar a Marie-Thérèse retratada, a escultura de Marie-Thérèse, a filha Maia retratada. Só que é o seguinte, elas diziam o seguinte, jamais, a filha, principalmente a filha Maia, dizia o seguinte, ó, eu jamais me vi nesses retratos dele. Mas nesse momento, e um pouquinho antes, quando eu mostrei o artista e sua modelo, e nesse retrato de Marie-Thérèse e da filha, é onde ele assina de vez o seu estilo. Tem esse outro retrato dele, que é a tão genialidade que eu falei lá atrás. Eu vou colocar por uns minutos, vocês vão olhar para ele e olhem só para os olhos e para o nariz. Eu vou deixar bem de um jeito que vocês possam ver o que eu considerei, o que eu achei e o que eu descobri, que foi a grande genialidade dele, foi conseguir um movimento numa pintura. Sutil movimento. Olharam bem? Vocês conseguiram perceber o movimento? É isso que é importante. E em todas as pinturas durante a vida, até o final da vida dele, quando ele pinta rostos, figuras humanas, principalmente no olhar, é mais ou menos nessa linha que serão feitos. Então vamos falar de 1936, onde acontece uma coisa bem triste, bem lamentável. O senhor Francisco Franco toma conta da Espanha. E ele toma conta e, ajudado por um pessoal lá da Alemanha, eles atacam uma cidade, gente, que foi assim, eu acho que foi uma covardia. Eles mataram milhares de pessoas, eles mataram muita gente, e na maioria mulheres e crianças. Eles dizimaram a cidade de Guernica. Engana-se que Pablo Picasso nunca só pensava em mulher. Claro que era uma coisa primordial na vida dele e para funcionar também nas obras, nas inspirações dele. Mas o lado político dele, e ele se filia ao Partido Comunista, é muito importante. E foi muito importante também o posicionamento em Guernica. Guernica é o principal quadro de Picasso. Então não esqueçamos disso, eu vou colocar aqui. E os arlequins, aquela alegria, toma lugar o quê? O Minotauro. O Minotauro, ele é um elemento que vai aparecer em muitos dos quadros dele daqui para frente e que terão várias interpretações, mas principalmente o da violência, o da virilidade também, o da força, da teimosia, e era um símbolo também da Espanha, que ele apresenta, que tem uma ligação lá com as touradas que ele vem pintando desde que era um menino. Lá por 1936 aconteceu tudo isso. Ele conhece uma outra mulher, gente, mais uma. Ele se separa, entre aspas, porque nunca foi casado e nem poderia, porque Olga nunca lhe dará até o fim da vida dela, o divórcio. Então ele começa um caso com uma fotógrafa, Dora Maar. Ele ficaria 8 anos com ela. E ela ajuda a Pablo em todo o processo e a duração da criação do quadro Guernica. Então ela tem grande valia, ela tem grande influência nessa obra. E Pablo a retrata várias vezes. Diz a lenda, e aí tem esses 2 quadros, né? O Busto de Mulher, tem esse mais, chama Portrait de Dora Maar, o Retrato de Dora Maar, e tem esse, que é a mulher chorando. Reza a lenda que quando ele, em 1943, tinha que se separar dela,
porque ele já tinha conhecido outra, que nós vamos entrar agora. E aí ele fala assim, ela olha para ele, mas que mulher assim, deformada, chorando. Por que você me retratou assim? Ele respondeu o seguinte, é assim que você vai ficar no momento seguinte em que eu te disser, está tudo acabado entre nós. Olha o que ele fazia, também, meu Deus do céu. Enquanto ele estava com a Marie-Thérèse, e ele conhece a Dora Maar, elas começaram a brigar. Então a Dora Maar impedia que ela entrasse. Olha que absurdo, gente. Olha o que aconteceu. Isso é uma das fofocas, tá? Ela começou a brigar com a Marie-Thérèse, que não deixava ela entrar, e aí chega o Pablo. O que tá acontecendo? Aí vem a Dora Maar e fala assim, escolha entre eu ou ela. Ele falou, briguem vocês duas. E foi embora. E ele dizia que foi o maior prazer dele, essa briga das duas. Pode, sem palavras, né? Deu pra ver como ele tratava as mulheres. Gente, volto a dizer, 1927, 1943. E isso perdurou por muito tempo. Mas ele vai sofrer. Calma que ele vai sofrer. Chegaremos lá. Em 1940, né, durante a guerra ele teve umas visitas de nazistas. Mas em 43, entre 40 e 43, ele se torna uma celebridade. O que salva ele um pouco da perseguição, mas ele tem uma grave perda. Marc Jacot, que lá atrás começa a morar com ele, apesar de ter se convertido ao catolicismo, ele era judeu. E ele foi pego pela Gestapo. Foi mandado para um campo de concentração. Ele morre. E essa perda para Picasso é terrível. Mas ele conhece em 43, no meio dessa confusão, uma moça de 22 anos. Gente, ele tinha 63, ela tinha 22 anos, tá bom? Era uma estudante, era uma moça muito bela, que se chamava Françoise Gillot. E lá eles começam a ter um romance. E não se casaram, né? E essa fase a gente começa a chamar obras tardias de Picasso. Muito interessante, apesar de ter retratado ela diversas e diversas vezes, colocado ela em esculturas, em pinturas, ela não gostava muito disso. Só que eles tiveram 2 filhos, a Paloma Picasso e o Claude Picasso. Só que ele era um tirano, gente. E como todo tirano, acaba que não dá certo. Ela começa a sair, porque ela começa a cansar de administrar a casa e a vida dele. Eles começaram o romance deles aproximadamente em 43. Mas isso aí vai ficando muito difícil, porque ele se torna um homem déspota. Ele começa eu acho que hoje se chama abuso, porque ele desvaloriza Françoise. E Françoise não era boba nem nada. Começou a viajar, fazer uma cenografia aqui, um trabalho ali. E um belo dia, ela falou, vou me desfazer dessa tirania. E ela, vou embora. Ela chegou para Pablo Picasso e falou, vou embora. A resposta dele foi assim, como você vai se separar de um homem tão poderoso como eu? E ela disse, indo embora. E foi. Você vai ficar sem nada. Ela, vou trabalhar. E foi e fez uma linda carreira. E ela sempre disse e vai escrever um livro dizendo, eu não vou ser a próxima fase dele. Apesar dela ter sido, sim, ela ter sido retratada. Eu não quero ser lembrada como a fase Françoise Gillot. Ele foi contratado para fazer um símbolo do final da guerra, acho que era a organização Congresso da Paz em Paris. Congresso da Paz em Paris, em 1946. E aí, aquela pomba que a gente conhece, a pomba da paz, ela surgiu aí. Ele estava ainda casado com a Françoise Gillot e a coisa já não ia bem, né? E aí ele teve um romance com a
a Geneviève Laport, que, se não me engano, era uma jornalista que foi lá fazer uma entrevista e acabou que eles tiveram um romance, e ele faz alguns retratos dela também, e acaba o romance em 53, juntamente com quando François Gillot vai embora. Ele já estava morando muito bem num castelo, e vários quartos e cais eram ateliês diferenciados. Em cada um tinham várias telas em que cada dia ele ia pintando um pouco ali pelo castelo. Outra curiosidade é que ele misturava às vezes as tintas no jornal. Ele fazia as tintas e ia pintando. Em 1954 ele conhece a Jacqueline Roch, que era uma vendedora, é isso que eu não lembro, uma vendedora de loja que tinha se separado, precisava trabalhar, e através de conheceu e ele se apaixona. Veja bem, quando ele teve com a Geneviève, ela tinha 25, 24, ele tinha 70. Agora a diferença é mais ou menos a mesma, tá? Ele é um pouquinho mais velho, ele se apaixona pela Jacqueline Roch, e nesse tempo, em 1955, morre a esposa, a primeira lá atrás, a bailarina, a Olga. E aí o que ele pode a partir de agora? Casar. E ele continua com Jacqueline, ele vai com Jacqueline Roch até o final da sua vida. Porém, eles só vão se casar em 1961. Ela se colocou como uma fase de Picasso. Picasso fez esculturas, Picasso fez pinturas, e ela era a administradora e arrumava todos os negócios e organizava o ateliê dele. Só que teve um problema. Para variar, na vida dele tem que ter emoção, né? Sem emoção não dá. A François Gillot, que escreve um livro. Gente, vamos falar a verdade, detonando o nosso amigo. Ele ficou tão furioso, não é que ela detonou, ela falou a verdade. Ela falou que foram anos muito difíceis. O que ele faz? Ele proíbe as crianças de irem até ele e as tira da herança. Ah, mas a nossa amiga Françoise não era boba nem nada. Foi a luta e conseguiu reverter tudo isso. E a Jacqueline Roch apoiava ele nessas coisas, nesses absurdos, né? Ela tinha 24 anos ou 27 e ele 72 quando eles ficaram juntos e se casaram em 61. Não, em 61 ela já tinha mais idade. A Jacqueline Roch. E ela proibiu muitas vezes do Pablo ver os filhos e foi aos poucos se revertendo essa situação. Tanto que eu me lembro que nos anos 70 tem retratos deles juntos, enfim. Ele gostava muito da Paloma e do Claude. Ele até convivia com a Maia, mas era bem menos do que com os dois filhos e muito menos ainda com o primeiro. O primeiro, ele, coitado, praticamente ignorou a existência dele. Em 1955, ele perde a esposa, já está há um ano com a Jacqueline Roch, que ela toma conta de toda a vida dele. Toda a vida dele. A financeira, a estrutural, a ordem dos quadros, as exposições. A vida dela é do Picasso. E Picasso, que não é bobo nem nada, adora isso. Aí nós estamos em 61, quando eles se casam. E vão casados até o final de sua vida, em 1973. E assim é. Eu estou mostrando algumas coisas aqui, umas esculturas muito interessantes que ele já estava muito famoso. Ele fez uma escultura em Chicago, convidado. Ele era convidado pelo mundo inteiro. Ele era uma celebridade quando fechou os olhos aos 92 anos de idade. Qual foi o fim de Jacqueline Roch? Gente, é difícil entender porque uma pessoa
faz o que ela fez, tá? Ela entrou em depressão profunda e ela foi convidada para várias homenagens, várias exposições, ela era convidada para tudo. Mas, em 1986, ela comete suicídio. A única que está bem até hoje é a Françoise Gillot. É a que fez o livro, é a que se refez na vida. Casou mais 2 vezes. Foi muito feliz na vida dela. Porque ela era o quê? Uma mulher inteligente, acima de tudo. Ela era à frente do seu tempo. Ela não se deixou ser dominada por ninguém. Fora esses problemas que o senhor Pablo Picasso tinha com as mulheres e amantes, e casos e mais casos que ele teve, esses casos são os oficiais, os que a gente sabe, mas deve ter tido outros que não foram registrados. Fora esse tremendo desastre que eu acho que ele cometeu na vida amorosa dele, porque isso não deve ser exemplo. Ele só pegava mulheres muito mais novas, coisa péssima. Ele não se apaixonava, ele usava as mulheres para a paixão dele, que era a pintura. Talvez ele nunca tenha amado nenhuma das mulheres. Ele odiava ser abandonado, ele odiava ser confrontado. Ele adorava quando as mulheres brigavam por ele. Será que Picasso hoje seria considerado boy lixo? Sim. Porém, vamos separar uma coisa. Não podemos negar a grandiosidade da obra dele, a contribuição política e a contribuição artística que ele deu para o mundo. Então, vamos separar uma coisa da outra. Não foi bom o que ele fez? Não. E aqui eu termino a minha biografia do grande Pablo Picasso. Semana que vem teremos outro assunto, outro pintor. Deixe seus comentários, deem seu like, o canal precisa para continuar, ok? Beijo, tchau, tchau!